Em 1995, Michael Jackson lançou o álbum History, que fez história com várias músicas inéditas e singles que todos nós amamos, principalmente por nós, os brasileiros. Afinal, uma das principais faixas de Don't You Care About Us foi filmada aqui no Brasil. Mas você sabe por que o Michael Jackson escolheu o Brasil? E que essa música chegou a ser banida e censurada até mesmo pelo governo brasileiro? Bom, nesse vídeo você vai entender porque Michael Jackson escolheu o Brasil para gravar The Don't You Care About Us. NerdBR, Ezek aqui para mais um vídeo. The Don't You Care About Us é um dos maiores hits da história do rei do pop e uma das músicas mais populares do mundo. Tudo isso devido à letra, ritmo e à mensagem que essa música passa. Michael Jackson muito acima do padrão, como sempre. Essa música em si, ela tem várias curiosidades e coisas que tornam ela tão magnífica, principalmente para nós, os brasileiros, pois o seu clipe foi filmado no Pelourinho, em Salvador, na Bahia e na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. E existem alguns pontos que fizeram o rei do pop escolher justamente o Brasil para ser o palco de um dos seus maiores hits. E para isso você precisa entender um pouco do que fala The Don't You Care About Us e o próprio rei do pop. Então vem comigo! E desculpa aí se o meu inglês saiu um pouco errado. Bom, seja você fã ou não de Michael Jackson, você deve saber que Michael Jackson não era um cara que fazia as coisas só por fazer. Todas as grandes músicas e curta-metragens, como o próprio chamava, tinha um motivo por trás. Foi assim até o fim de sua vida. Michael sempre teve um cuidado gigantesco ao conduzir os seus passos na hora de criar suas músicas. E outra coisa que você deve saber sobre o Michael Jackson é que até hoje não existiu uma pessoa que foi mais perseguida que ele na história da indústria das celebridades, que compõe o mundo de Hollywood e da música. Michael foi perseguido por muitas coisas, principalmente pela sua aparência, aonde a mídia sensacionalista inventava mentiras e coisas absurdas ao seu respeito. E Michael, sendo o gênio que era, usou sua arte, a música, para transmitir isso ao mundo e dar voz àqueles que não tinham. Como são as músicas Black and White, Leave Me Alone, My in the Middle e The Don't You Care About Us. The Don't You Care About Us foi lançada no álbum History, em 1995, que foi dividido entre duas partes. A primeira trazia os grandes sucessos do rei do pop e a segunda parte trouxe canções inéditas, como é o caso de The Don't You Care About Us. Junto do videoclipe, ou melhor, curta-metragem dirigido por Spike Lee, The Don't You Care About Us fala diretamente sobre as causas pelas quais Michael Jackson lutava: a luta contra o racismo, a violência e a injustiça social. Se você olhar bem a letra de The Don't You Care About Us, ela é exatamente sobre isso, um grito para o mundo sobre essas questões. E até por isso, Michael Jackson foi até Spike Lee para ser o diretor desse curta, pois Spike é um diretor que passa muito essas mensagens em seus longas, como é o caso de Malcolm X. Então, The Don't You Care About Us fala de desigualdade, violência, racismo, preconceito e pobreza. E esses temas que refletem muito em vários países do mundo, principalmente aqui no nosso Brasil. O rei do pop está nos palcos desde seus 6 anos de idade, onde iniciou sua carreira com os Jackson 5. E durante toda a sua vida, nos seus 50 anos de vida, Michael só veio ao Brasil 3 vezes. Em 1974, em 1993 e em 1996. Em 74, ele veio com os Jackson 5, em setembro de 74, para fazer shows em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e no Rio de Janeiro. Já em 93, ele veio com um dos momentos mais épicos de toda a história da música, pois foi durante a Dangerous Tour, que é uma das maiores turnês da história da música, se não for a maior, onde foi feito 2 espetáculos em São Paulo durante o mês de outubro. Em 96, o rei do pop volta ao Brasil, dessa vez para gravar o videoclipe de The Don't You Care About Us. E não estranhe, pois sim, o clipe foi gravado depois do lançamento do álbum, que é muito comum.
Essas foram as únicas vezes que Michael Jackson pisou no Brasil. E só com essas 3 visitas, o rei do pop percebeu algo que todos percebem aqui do nosso país. Em uma entrevista que ele deu em 97, ele disse o seguinte sobre o Brasil: "Eu amo os brasileiros, há muita pobreza no Brasil e eu deixei parte do meu coração com eles. Eu queria ter feito mais." Eu gostaria de pegar esse momento aqui para te convidar a se inscrever aqui no Speed Nerd. Estamos começando a atingir mais pessoas e por isso que eu preciso da sua presença. Estou trazendo cada vez mais conteúdo sobre o mundo da música para o canal, principalmente o rei do pop, que eu sou muito fã. Talvez você estranhe ao entrar no canal, pois vai encontrar vídeos sobre filmes e séries, mas aqui falamos um pouco sobre cada coisa, abrangendo vários temas da cultura pop de uma forma que a maioria não fala. Então você pode estar aguardando que mais vídeos sobre o mundo da música vai sair nos próximos dias, muito provavelmente. Então venha fazer parte dessa comunidade que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade, eu espero não decepcionar você e vamos seguir. Como você já entendeu como Michael Jackson pensava e a mensagem de Don't You Care About Us e sua relação com o Brasil, vamos ver o motivo da escolha do Brasil. E são mais de um. São 3 pontos em específicos. O primeiro deles é a representação visual da desigualdade. A ideia de Michael com The Don't You Care About Us era expor o abandono, a exclusão e a marginalização das comunidades pobres ao redor do mundo. E ele viu isso sendo representado, infelizmente, nas favelas do Rio de Janeiro, aonde todos nós sabemos que é verdade. As nossas favelas, infelizmente, são invisíveis aos olhos dos gigantes do mundo e acabam por ser discriminados os moradores comuns das favelas. Michael quis colocar o lugar onde todos evitam olhar no centro do mundo, para que o mundo pudesse ver que ali também existe voz. O segundo ponto é exatamente esse, dar voz a quem não tem. Michael Jackson sempre foi defensor dos direitos das crianças, das minorias e dos excluídos. E aqui no Brasil e no mundo, uma pessoa que são dessas comunidades são tratadas de formas horrendas por outras. Ao filmar The Don't You Care About Us no Pelourinho, em Salvador, e na favela Santa Marta do Rio de Janeiro, Michael deu visibilidade para lugares que a mídia nunca vai dar. Pelo menos não de forma positiva. E o terceiro é a batida do Olodum. Antes do curta-metragem ser decidido de ser gravado aqui no Brasil, o rei do pop já conhecia o Olodum e ficou fascinado com o som dos tambores afro-brasileiros e decidiu que o Olodum deveria fazer parte de The Don't You Care About Us, pois o som dos tambores combinava perfeitamente com o ritmo da música, e realmente combinava. E se ainda existe dúvida, sim, foi o próprio Michael Jackson que decidiu que The Don't You Care About Us deveria ser filmado no Brasil, pois ele viu que o Brasil era a representação visual perfeita do que era The Don't You Care About Us. E como sempre, o nosso governo maravilhoso se meteu para tentar estragar as coisas. Quando Michael veio ao Brasil para filmar The Don't You Care About Us, o governo brasileiro interviu para que isso não acontecesse, com medo que isso gerasse uma imagem negativa para o país aos olhos do mundo. Mas Michael Jackson não estava nem aí e gravou mesmo assim. Mas claro que a equipe dele conseguiu uma permissão, mas Michael manteve a sua proposta no clipe. Só que ainda assim, o clipe foi até que bem leve, e o governo brasileiro tentando impedir o maior artista da história. Vê se pode. E sim, The Don't You Care About Us, ela teve uma versão que foi censurada e uma que foi banida. E essa aqui vai valer até o seu like e o seu hype. A principal versão do curso de The Don't You Care About Us é a versão gravada aqui no Brasil. Mas Michael também quis gravar uma outra versão que tinha a mesma proposta, porém num ambiente diferente, e deveria ser a versão principal. Você, fã de Michael Jackson, sabe que eu estou falando da versão de The Don't You Care About Us, filmado na prisão. Essa versão, que também foi dirigida por Spike Lee e tem Michael no meio dos presos e várias imagens de conflitos reais, foi filmado numa prisão de verdade, em uma prisão abandonada. O curta tinha a mesma proposta, mas a ideia aqui do rei do pop era mostrar o sistema carcerário como uma forma moderna de opressão, racismo e silenciamento.
especialmente nos Estados Unidos. E sim, esse clipe foi banido, com emissoras como a MTV e a VH1 se recusando a transmitir ele por pressões dos patrocinadores, que acharam o clipe muito pesado devido às cenas que fez com que a versão do Brasil se tornasse a versão principal e a versão da prisão fosse lançada anos depois na internet. E talvez você não saiba, mas a música The Don't You Care About Us de Michael Jackson sofreu uma censura. Ela não seria do jeito que você conhece. Ela na verdade seria ainda melhor, pois quando Michael compôs The Don't You Care About Us, ele tinha uma mensagem ainda mais forte e mais direta, como se fosse uma diss do Eminem, atacando diretamente os problemas e até os responsáveis. Porém, a produtora aconselhou o rei do pop a alterar algumas coisas, inclusive uma faixa que teve de ser removida porque foi confundida com supostas referências antimissitas e por atacar diretamente o governo, principalmente o dos Estados Unidos. Estranho que o Eminem faz isso todo dia e não rola nada. O Spike Lee disse isso aqui em entrevista sobre a censura que The Don't You Care About Us sofreu. Michael não queria suavizar nada, ele queria expor a verdade, por isso gravamos duas versões, uma no Brasil e outra na prisão, mas sabíamos que essa segunda ia ser abafada. Como será que era a primeira versão de The Don't You Care About Us? Deixe aqui nos comentários se você sabia que essa obra magnífica havia sido censurada. E me fala qual outra música do rei do pop deve ser destrinchada aqui no canal. Veja aqui um vídeo de por que o Michael Jackson nunca foi chamado para o Rock in Rio. E aqui um com 7 momentos que não podem faltar na sua cinebiografia que está por vir. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. Fique com Deus. Valeu!